Você já teve a sensação de que, por mais que a sua equipe corra, a meta nem sempre vem? Muitas vezes vocês suaram a camisa, chegaram no final do mês e ainda foram derrotados. Muitas vezes o problema não está no mercado, nem na concorrência, nem na falta de esforço do seu time. Na verdade, está em como a sua meta foi desenhada. Fala gestor e gestora, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Douglas, CEO do Next Fit, e essa dificuldade que eu mencionei antes não é uma exclusividade sua. Para você ter uma ideia, dados da RD Station mostram que a porcentagem de empresas que não atingem as suas metas nos últimos anos é bem alta. 72% em 2024, 74% em 2023 e 71% em 2022. Ou seja, a maioria das empresas não vem batendo metas. O que eu vejo aqui no dia a dia é que o problema quase nunca é falta de trabalho, de esforço. Pelo contrário, tem muito gestor suando a camisa para correr atrás de uma meta que já nasceu errada, feita na emoção, da empolgação, sem nenhuma estratégia, sem nenhuma análise de dados por trás. E já que estamos falando de meta, deixa eu te contar a minha meta, que é entregar conteúdo de qualidade para você, sobre gestão, marketing, vendas e fidelização, de forma assídua, toda semana para quem quer subir de nível. E se você é uma dessas pessoas que quer subir de nível, crescer, ter melhores resultados, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque dessa forma o YouTube vai lembrar de te mandar os nossos novos conteúdos semanalmente. Muita gente trava na hora de definir metas, porque acha que elas servem apenas para colocar pressão no time. Mas a ciência mostra justamente o contrário. Inclusive tem experimentos que corroboram com isso, né? Tem um bem interessante feito na Universidade Técnica de Munique, em uma fábrica de tecnologia, que confirmou que simplesmente implementar uma meta, um sistema de metas, já aumenta a produtividade em 12 a 15%. E sabe o que é mais louco sobre isso? Que isso funciona para tudo. Para quem precisa entregar quantidade, para quem precisa de qualidade e até para quem precisa eficiência, seja energética, seja de tempo. Ou seja, ter meta para qualquer coisa vai te ajudar a ter melhores resultados. Funciona como um dispositivo de autorregulação. Ele vai ajudar o seu time a estruturar o dia, reduzir distrações e focar aonde eles realmente precisam chegar, no resultado. Sem uma meta, seu time está apenas trabalhando muito. Com meta, eles estão trabalhando em rumo a algo. Agora, a grande questão é qual é a melhor forma de estabelecer uma meta. Já te convenci que tem que trabalhar com meta, espero eu. Mas como criar boas metas e como colocá-las em prática? Muitos acham que só mentalizar é suficiente, mas isso não é verdade. O estudo da Universidade Dominicana da Califórnia dividiu profissionais em grupos e descobriu o seguinte: aqueles que apenas pensaram nas metas tiveram uma taxa de sucesso de apenas 43%, em detrimento do outro grupo que escreveu, criou planos e até pensou, estruturou melhor como eles chegariam nessas metas, né? Esse outro grupo teve uma taxa de sucesso de 73%. Então não é só pensar na meta, né? Você tem que estudar ela, chegar em uma meta de uma forma inteligente e criar um plano de ação. Ou seja, tirar a meta da cabeça, colocar no papel, quase dobra a sua chance de alcançar ela. E para fazer isso eu vou te dar uma dica nesse vídeo, tá? Eu vou te ensinar o método SMART. Esse método foi criado lá nos anos 80 pelo George Doran e foi popularizada pelo Peter Drucker, o pai da administração moderna, autor do Gestor Eficaz, né? Um dos maiores e mais famosos livros de gestão que a gente conhece. O método SMART é uma sigla, é um acrônimo em inglês, onde cada palavra representa um ingrediente obrigatório para sua meta ser boa, digamos assim, ela ser uma meta que faça sentido. O S é de específico, o M é de mensurável, o A é de atingível ou de alcançável, o R é de relevante e o T é de temporal, ou seja, ela tem que entrar em um espaço de tempo, ela tem que ter uma data para ser atingida. Parece simples no papel, mas é na aplicação dessas letras que 90% dos gestores escorregam. Vamos consertar isso agora, deixa eu tentar te ajudar. Vamos fazer um passo a passo, começando pelo erro mais comum de todos, que é a especificidade. O cérebro humano ele precisa de clareza para executar as coisas. Parece óbvio, mas você não imagina quantos gestores definem metas vagas. Coisas do tipo, vamos aumentar o faturamento, vamos ter mais clientes ativos, precisamos fidelizar mais, coisas desse tipo. O problema é, se você diz que quer melhorar o atendimento, o seu recepcionista, o seu professor, ele não entende o que exatamente ele tem que fazer, aonde ele deve chegar. Ele deve sorrir mais, ele deve atender mais telefonemas, ele deve chamar clientes pelo nome, e como que ele sabe que isso
vai dar certo. Tudo isso são desejos seus, não são metas. Uma meta verdadeira, ela precisa ter um número claro. Para sua equipe saber que você está chegando nela, ela tem que ser específica. Vou te dar uns exemplos aqui para ficar mais prático, tá? Quero aumentar a minha meta de vendas de 50 para 60 vendas mensais. É específico, né? Aumentar as vendas, tá aqui para cá, do ponto X para o Y. Ou aumentar a minha renovação de 60 para 65%, também é bem específico. Outro exemplo seria uma meta de sair do NPS de 75 para 85 pontos, por exemplo. Percebe a diferença? Como a gente está sendo aqui mais específico, logo a sua equipe vai saber quando atingir ou não. O segundo pilar da metodologia SMART é que seja mensurável essa meta. O pai da gestão de qualidade moderna, William Edward Demings, já dizia: o que a gente não consegue medir, a gente não vai conseguir gerenciar. Isso faz todo sentido, tá? Se você não consegue medir, como que você vai saber se você está chegando lá? Imagine que você colocou uma meta assim: vou fazer da minha academia a referência da região. Mas o que é referência? É ser bonito? É ser inspirador? Como que você metrifica isso? O que é ser referência? É pelo boca a boca? É pelo número de alunos? Pela nota do Google? Pelos seguidores no Instagram? Não sei. Agora pensa dessa forma, tá? Se a sua meta é chegar em 40 matrículas mensais, você pode acompanhar as vendas semanalmente. Se chegar no final do mês com apenas 32 planos vendidos, você descobriu tarde demais que a meta não foi alcançada. Mas se tivesse medido antes, talvez ajudasse, talvez tivesse tempo de mudar a estratégia. Então, ela precisa ser mensurável. É fundamental que seja mensurável para você tomar decisões com tempo hábil e com ciência comprovada, tá bom? Não é à toa que muitas empresas fazem reuniões semanais de metas e mostram os dashboards para os colaboradores. Inclusive aqui na NextFit a gente tem dashboard por tudo e todo mundo é obrigado a saber os dados, os KPIs, as metas dos seus setores e até as individuais. Mas talvez você esteja pensando agora: ô Douglas, calma lá, mas como eu aplico isso aqui num negócio fitness, num negócio esportivo? É simples, tá? Vem comigo que eu vou te ensinar. 3 passinhos. Primeiro, você tem que definir quais são esses indicadores mensuráveis para cada meta que você quer atingir. Por exemplo, você quer melhorar as vendas? Então você precisa do número de novos contratos por semana que são vendidos aí, ou a receita que é gerada semanalmente. O segundo passo para você conseguir fazer na prática é ter uma ferramenta que te ajude a ter esses dados, né? Lembra que eu falei antes que é importante que você tenha histórico? O sistema do NextFit tem tudo isso aqui para você. Inclusive, dentro do sistema NextFit, além de conseguir o histórico das suas vendas, das suas renovações, dos cancelamentos, do churn, do LTV, do faturamento, etc., você também consegue registrar metas. Então, você vai acompanhando os meses que você conseguiu bater a meta, os meses que você não conseguiu. Isso até te ajuda para mostrar para sua equipe qual é o status da operação, se vocês estão alcançando os resultados ou não. Então facilita até para você comunicar para o seu time depois. Legal, a gente já falou que tem que ser específico e já falou que tem que ser mensurável. Vamos para o terceiro pilar agora, que é o pilar do atingível. Aqui muita gente erra também, tá? Uma meta atingível é aquela que, embora desafiadora, ela está dentro do campo de possibilidade. Não é fácil demais ao ponto de gerar tédio e não gerar lucro para sua empresa, né? Porque se é fácil, provavelmente não está gerando lucro para o seu negócio, mas ela também não é impossível, porque se ela for impossível, a galera vai desistir até antes de começar. Para você ter uma ideia, uma pesquisa da Harvard Business School chamada de Goals Gone Wide mostra que quando a meta ela é inatingível, ela vira muito mais um convite para trapaça. Isso gera o que os psicólogos chamam de zona de desenvolvimento proximal. Você está perto o suficiente para acreditar, mas longe o suficiente para precisar se esforçar. Vamos agora para o quarto pilar da nossa metodologia, que é relevância. Isso basicamente é por que essa meta é importante para mim, tanto para o negócio quanto para as pessoas envolvidas em atingi-la. Primeiramente, relevância para o negócio, né? A meta deve estar alinhada com os objetivos estratégicos da empresa. Por exemplo, definir meta de novos seguidores do Instagram. Legal, isso é mensurável, é bem específico, mas será que isso é relevante para vendas na academia? Você pode ter um monte de seguidor, mas que nem são da sua região, não vão conseguir treinar com você. Logo, a meta, para ser relevante para o negócio, ela tem sim que ter uma relação direta com a receita ou com o estratégico dessa empresa. Caso contrário, foque em metas que realmente movem um ponteiro do seu resultado, como vendas, fidelização,
aumento de faturamento, lucratividade, EBITDA, NPS, etc. Tá? Agora, a parte humana da relevância, ou melhor dizendo, dos colaboradores, a meta precisa fazer sentido na cabeça deles, tá? Tem que ter algum incentivo para eles executarem. Exemplo, se você coloca uma meta de aumentar a fidelização de alunos para o seu professor, faz muito sentido, porque o professor ele acredita que o papel dele é gerar qualidade, é gerar bons treinos, é gerar qualidade de vida para o aluno. Isso faz muito sentido para ele. Talvez se você colocar uma meta de faturamento para o professor não seja tão relevante para ele, ou talvez sobre aumentar as vendas, porque isso é algo que talvez não esteja sendo tão relevante para a realidade dele, que ele pode pensar que não é um vendedor, né? Que ele é um educador físico. Mas tem um trunfo aqui, tá? O professor ele vende de forma indireta, ele cria relacionamento, ele entrega resultado, e quando o aluno está ganhando resultados, ele vai indicar para os amigos dele. Então sim, o professor ele vende mesmo que de forma indireta através da qualidade da entrega dele. Logo, você pode colocar meta de vendas para ele desde que seja discutido, desde que fique claro para ele o impacto que ele tem que gerar na vida das pessoas para gerar essas vendas. E também é claro que você tem que colocar bonificação para eles, né? Para fazer sentido para eles também trabalhar em cima disso. Ray Dalio, o fundador da Bridgewater, uma das maiores gestoras de investimento do mundo, e também autor do livro Princípios, inclusive um dos meus favoritos, e fala que todo gestor deveria focar muito mais em fazer o bolo crescer do que em como dividir as fatias para garantir que ele tenha um maior pedaço, né? Traduzindo, para de brigar por migalhas, por algo pequeno e constrói algo grande, um banquete. Ou seja, quando a sua equipe tem um grande desafio, uma grande meta, eles vão ter que ganhar sim uma participação disso. Mas era uma meta grande, era um grande desafio, você está dividindo um grande sucesso e não tentando ter apenas uma pequena parcela de um sucesso tímido. E por fim, esse aqui é o mais fácil de todos, né? É o pilar de tempo. Até qual data, até qual dia você tem que chegar nesse resultado aqui. Existe um conceito famoso chamado Lei de Parkinson, né? Do historiador Northcote Parkinson. Ele dizia que o trabalho se expande de modo a preencher o tempo que você tem disponível para concluir essa tarefa. Em outras palavras, se você tem uma semana para fazer uma tarefa que poderia ser feita em 2 dias, adivinha só? Sim, você vai levar uma semana, porque você tinha uma semana para fazer. Mas então, qual é o prazo ideal para colocar essas metas? Isso, claro, pode variar de estratégia para estratégia, mas em linhas gerais, para vendas, fidelização, operacional, essas métricas que a gente usou aqui no vídeo como exemplo, geralmente mensal é um bom tempo, né? Com acompanhamentos semanais. Tem tempo suficiente para você executar ações, corrigir rotas e ainda ter urgência se a coisa sair do lastro, né? Sair do caminho. Quando você tem uma meta clara, você direciona 100% da energia para aquilo. Quando você tem 10 metas, você dilui a sua energia. Então é importante também que você comece com poucas metas, no máximo 2 ou 3 metas. Domine esse processo de fazer reuniões de alinhamento, de definir metas, e depois você vai escalando, criando outras metas e deixando sua operação mais sofisticada. E tem outro princípio bem fundamental também, que a sua equipe precisa participar dessa definição de meta, tá? Não adianta você chegar com um número mágico e impor para cima deles, né? Ou seja, é importante que você sente com a sua equipe, mostre os dados históricos, mostre os gráficos do sistema, mostre as dashboards, pergunta o que eles acham, e se eles acharem que é muito baixa, você pede para eles justificarem, para eles explicarem de por que vocês não conseguem chegar nessa nova meta, nesse melhor resultado. Se eles não conseguirem, você pede para confiar em você e provoca eles para juntos vocês melhorarem e chegarem naquele resultado, naquela meta mais desafiadora. Lembrando sempre que para eles ganharem, a empresa tem que ganhar também. Tem que ter um ganha-ganha aqui. Recapitulando então, porque esse vídeo eu sei que ficou grande, ele ficou denso, mas é muito importante, porque se você não definir boas metas, você vai errar em tudo, né? Vamos recapitular aqui os pilares do SMART, tá? Do método SMART. Específico, a meta precisa ser um número claro, sem discussão. Ele precisa ser mensurável, você precisa ter um jeito de conseguir esses dados e olhar o progresso dele semanalmente, mensalmente, etc. Ele tem que ser atingível, ou seja, ele tem que ter um lastro no seu histórico, não pode ser algo totalmente esdrúxulo, como sair de uma fidelização de 65% para 90% em um mês. Tem que ser também relevante, né? Explica o porquê dessa meta e a recompensa que o seu colaborador vai ter caso entregue ela. E por fim, a meta ela também tem que ter um prazo para ser alcançada, né? Tem que ter uma temporalidade. E bom, agora que você já sabe utilizar o método SMART, você tem a pedra angular, o primeiro passo para uma estratégia de sucesso,
Suponho eu que você também queira aumentar suas vendas, então eu vou deixar aqui do lado um vídeo falando sobre CRM de vendas, como que você estrutura um CRM e como que você trabalha para ter um funil de vendas assertivo, eficiente, que vende bastante. E também vou deixar um outro vídeo aqui sobre Spin Selling, que é uma metodologia de vendas para melhorar os resultados do seu time comercial. No mais, eu vou ficando por aqui, eu espero sinceramente que eu tenha te ajudado. Eu te vejo quarta-feira que vem às 17 horas. Um abraço!